Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Olá, seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio entrevistamos um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. A ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. E hoje, essa semana, a gente está indo bem longe. Os primeiros episódios foi Estados Unidos, foi Canadá, foi gente que trabalha no Brasil para empresas nos Estados Unidos, mas essa semana a gente está indo num lugar bem mais distante. A gente está indo para a Suécia, contato muito legal que apareceu através do LinkedIn, e a gente vai bater um papo bem interessante com o Alexandre Marini, e ele vai contar para a gente como é que ele foi parar na Suécia. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado a todos aí. E obrigado, Eric, pela oportunidade. Alexandre, dá uma pincelada na tua carreira profissional, até o ponto de chegar da Suécia. A partir daí a gente começa a entrar em mais detalhes, mas você trabalha em que segmento, quantos anos de carreira, e aí a gente chega no ponto da Suécia. Tá. Resumidamente, eu comecei a trabalhar em TI em 98. Uhum. Comecei como... Eu era funcionário público, pra você ter uma ideia. A gente chamava de scheduler. Scheduler é como se fosse um cara de operação que faz agendamento de tarefas, fica responsável por agendamento de tarefas, execução de agendamentos pré-determinados. Uhum. A gente tinha tudo aqueles controles e tal. E eu trabalhava das 6 à meia-noite e fazia faculdade de manhã. Nossa. E isso em 98. E aí, o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, eu me graduei, virei analista, fui transformado, fui promovido para analista. E eu me especializei, depois fiz uma pós-graduação em banco de dados. Aí foi uma das coisas engraçadas, porque foi por acaso. Foi um colega meu que me chamou, que trabalhava comigo, para fazer essa pós, e a gente falou, cara, vamos fazer então. Ele também era do estado. Uhum. A gente fez a pós-graduação, eu me interessei muito, me apaixonei muito por banco de dados, totalmente por acaso, nunca tinha pensado nisso também. E mais uma daqueles lampejos divinos, assim, que você aconteceu. Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com banco de dados, porque apareceu uma vaga para DBA no órgão que eu trabalhava no estado. Uhum. E daí para frente eu fui me certificando, me atualizando, estudei muito, sempre fui muito ativo em grupo de discussão, fórum de discussão. Comecei a viajar para conferência internacional, que é uma vez por ano. Legal. Palestrei em conferência internacional, então assim, foi muito legal, foram experiências incríveis e me deram muito networking, né? Legal. Então é engraçado, porque até hoje, por exemplo, cheguei a fazer entrevista com um cara uma vez, o cara falou pra mim, na Austrália, o cara falou, eu te conheço, eu sei quem você é. Caramba. Aí eu falei assim, pô, mas como é que você sabe quem eu sou, né? Fiquei pensando, né? Uhum. Aí eu falei assim, não, você é muito ativo lá no grupo de usuário, no grupo internacional, vira e mexe, eu vejo suas respostas para os outros caras, não sei o quê. Aí eu comecei a dar risada, que eu falei, nossa, eu nunca tinha imaginado ter um benefício disso, né? Porque a gente sempre faz por bom grado, a gente sempre procura fazer para ajudar mesmo, porque a gente já passou dificuldade, a gente sabe como é que é o dia a dia e a gente valoriza bastante essas coisas, né? Uhum. E então, aí um belo dia eu tava meio estagnado lá. Eles estavam migrando tudo para os outros produtos e basicamente eu não ia ter mais trabalhar com o produto que eu me certifiquei. Então eu falei assim, cara, eu vou... E muita gente me ligando de São Paulo para fazer entrevista. Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entendi. Aí eu conversando com a minha namorada na época, eu falei assim, estão me chamando direto, já tem uns 3 caras me chamando para fazer entrevista lá em São Paulo, o que você acha?
Ela falou, você não tem férias para marcar? Eu falei, tenho. Ela falou, por que você não marca férias e não vai para lá? Aí você vai lá, faz as entrevistas que você tiver para fazer, vê como é que tá o mercado lá. Eu tenho parente, minha família toda era de São Paulo, né? E que ano era isso, Alexandre? Isso foi 2000, 2015, 2016, eu acho. Legal, já tinha uma grande carreira por trás. Já. Eu fiquei 12 ou 13 anos no estado. Uhum. Aí eu peguei essas férias, fui para São Paulo, fiz 3 entrevistas. 2 dias depois eu já estava empregado. E aí eu liguei para minha esposa e falei, e aí, você tá pronta para mudar para São Paulo? Aí nós demos risada e tal. E ela que sempre me botou pilha, ela que sempre me incentivou muito, desde o começo. E naquela época não tinha trabalho remoto, era trabalho presencial, tinha que mudar para São Paulo mesmo, né? Não, na verdade, a área de especialista em banco de dados, principalmente esses bancos de dados que a gente trabalha, que são de grandes empresas, sistemas críticos. É engraçado você me perguntar isso, porque até hoje as empresas ainda procuram, salvo raras exceções, por exemplo, como essa, agora que eu estou trabalhando durante a pandemia, desde o começo da pandemia, esse cliente nosso, que ele permite isso. Ele permite, por exemplo, que eu estou aqui, eu administro um sistema que roda na Dinamarca e na Finlândia, mas eu estou em Estocolmo. Interessante. E por mera coincidência, porque o pessoal que está nesse projeto, que continuou aqui na Europa, que não voltou para a Índia, eles foram para a Dinamarca, eles estão na Dinamarca. Interessante. Mas Então, eles têm, parece que uma resistência muito grande, como quem diz assim, como é que eu vou confiar num cara que está remoto, fazendo sei lá o que no meu banco de dados, com livre acesso a todas as informações. Deve ser esse tipo de coisa, assim. É uma coisa meio. Mesmo com toda a segurança jurídica que a gente tem hoje, eu acho que os caras ainda não confiam. não, faz sentido. Faz sentido. Segurança de dados hoje em dia é um tema tão importante, então isso acaba sendo realmente bem importante mesmo. São Paulo, então você chegou ali no meados de 2010, 2013, 2014, e como é que foi o pulo como é que foi a experiência numa cidade maior, né, numa cidade grande, e o pulo dali para o exterior? Então, aí em São Paulo eu trabalhei em, em 3 empresas, vou dizer, grandes. Uma era um consultório pequeno, mas era uma revenda, então a gente tinha muito cliente grande. Uhum. Era uma consultoria, né, na verdade. E os outros não. Os outros eu era contratado direto, eu era o responsável pelo banco mesmo, né? Uhum. E foram casos interessantíssimos, porque as três empresas eram muito diversas. Uma era da área de saúde, uma era da área de telecomunicações, e a outra, consultoria é aquilo de sempre, né? Consultoria a gente trabalha com o que vier, desde padaria até banco, né? O que Então que é muda uma para o coisa. DBA isso, Alexandre, quando a gente fala em áreas de negócio diferentes? Quão difícil é para um DBA se adaptar nessas diferencialidades? Eu acho que a diferença maior não está na, na teoria, vou dizer assim, a arquitetura de banco de dados é sempre a mesma. Uhum. Só, é o que eu sempre falo pro pessoal, cara, produto faz tudo a mesma coisa, só muda o nome. Um trata de um jeito, o outro tem alguma característicazinha diferente, mas ele faz a mesma coisa para atingir os mesmos resultados, mas às vezes a maneira intermédio muda um pouquinho também. E eu comecei a ficar medir na balança. Chega uma época que a gente bota na cabeça o que eu estou fazendo da minha vida, Uhum. né? Aquela famosa balança. Por um lado, você pega a tua experiência profissional, o teu estudo, o teu valor para o mercado, e do outro lado você bota a sua vida, né? Você bota a sua família, você bota hobby, tempo livre, principalmente, que é uma coisa que
desgasta muito, às vezes a gente não tem... eu cheguei a ficar meio... sofrer muito com isso, porque uma das empresas que eu trabalhei, eu fiquei meio psycho, assim, eu fiquei meio... Sobrecarregado, né? totalmente... Eu não tinha vida, né? Eu trabalhava. Uhum. Isso acaba meio que desgastando a gente. Inclusive num grande centro, por exemplo, como São Paulo, a gente sabe que, cara, se você tem 1, 2 horas livres, você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Você não vai conseguir ir para praia, você não vai conseguir ir para... É tudo muito longe, é tudo muito... essa e outras muitas coisas, tá? Uhum. Tô dizendo só em termos do serviço, mas muitas das coisas que o Brasil, às vezes, não proporciona, infelizmente, eu digo infelizmente porque ninguém que sai do Brasil porque quer, né? Ou sai do Brasil porque apareceu alguma coisa. Não, não é assim. Você só vai sair do país que você nasceu se você realmente tiver um motivo maior, assim. Uhum. No meu caso foi qualidade de vida. Resumindo, foi qualidade de vida. Perfeito. Tá? Eu queria fazia muito tempo experimentar isso, vivenciar isso, nem que fosse por 1 ano, por 2 anos. Eu sempre falei com a minha esposa. E chegou o momento, apareceu o momento e eu falei, tô pronto. É agora ou nunca. Cheguei a refutar na hora de assinar o contrato. Aí ela falou assim, assina logo esse negócio, cara, você tá louco? E como é que foi esse processo? Tipo, vocês tomaram a decisão, o casal tomou a decisão, e aí você começou a partir para LinkedIn, para site de emprego, correr atrás de vagas no exterior? Foi essa mais ou menos a lógica? Na verdade, uns 2 anos antes eu vim para cá em 2018. Então, assim, desde 2016, mais ou menos, eu já estava meio que procurando, sondando, participando de entrevistas. Porque eu falei para ela, eu falei, ó, eu vou começar a fazer isso, porque assim, eu tô vendo que aqui não vai dar muito futuro. Isso aqui, se a gente continuar aqui, isso aqui não vai mudar, isso aqui é isso e acabou. E acho que a gente pode ter um outro lugar com uma vida melhor, né? Uma vida mais bacana para nós. E aí eu comecei a participar de várias entrevistas e sempre em inglês, tudo, lógico. E como é que foi esse processo para ti? Como é que era teu inglês? Como é que foi esse processo de entrevista? Então, uma das coisas que eu agradeço até hoje aos meus pais, que quando nós éramos pequenininhos, eu e minha irmã, nós somos nascidos em São Paulo, mas nós mudamos para Campo Grande porque meu pai passou num concurso para dar aula lá, na Federal de lá. Ele foi professor e se aposentou. Então você imagina, nós ficamos 20 e poucos anos, 23 anos, 24 anos morando lá. Entendi. Logo que nós mudamos para lá, a gente devia ter uns 10, 11 anos. Uma das primeiras coisas que minha mãe e meu pai fizeram foi matricular a gente no curso de inglês. Legal. E a gente nunca dá valor a isso, assim, não tanto valor, eu vou falar assim, você lê livros em inglês toda hora, isso te dá um baita de um diferencial de mercado, porque você tem acesso a tudo que é novidade, coisa que demora 3, 4, 5, 10 anos para chegar no Brasil e traduzir. Abre muita porta. Eu, por exemplo, eu participava de fórum internacional, então todo dia eu lia, escrevia, conversava, entre aspas, por escrito, mas conversava com pessoa do mundo inteiro. Você praticava, né? Você se forçava a praticar todo dia. A conversação não era tanto, isso que era meu ponto fraco, sabe? A fluência da conversação eu não tinha. Mas aí eu comecei a melhorar, desde que eu comecei a fazer essas coisas e viajar para conferência, por exemplo, a gente ficava sempre, no mínimo, 5 dias, uma semana lá, todo ano. Então, sempre eram nos Estados Unidos, todas as que eu peguei, por exemplo, eram nos Estados Unidos. E isso começou a me dar uma afluência muito grande, mas eu ainda tinha muita dificuldade, por exemplo, falando ao telefone. E foi indo, foi indo, foi indo. Tanto que hoje, aí eu vim para a Suécia, por coincidência.
trabalhar numa empresa indiana, eu estou na filial da empresa indiana, aqui de Estocolmo, e então 95, 98% do tempo eu estou falando e conversando com indianos, o resto do tempo são dinamarqueses, finlandeses e suecos, né? Que é uma outra coisa engraçada também, porque o sotaque desses caras é muito peculiar também, é uma coisa bem mais parecida com o alemão, é uma mistureba de alemão com língua daqui, tem uns sotaques, umas pronúncias muito peculiares que a gente não tem em outros lugares do mundo. Eu nunca tinha escutado esses tipos de pronúncias daqui. E você tem que falar você tem que falar o idioma local em alguma oportunidade? Vocês estão aprendendo o idioma local ou vocês conseguem se virar só com inglês agora? Então, aqui, desde que nós viemos para cá, basicamente eu estava focado muito em trabalho. Eu tive muito trabalho, principalmente no primeiro projeto que eu trabalhei. Então, os 2 primeiros anos eu estava só focado em trabalho. Eu comecei a fazer sueco pelo governo. O governo aqui te dá, quando você é imigrante, um programa gratuito para você estudar a língua deles. Legal. Mas é uma coisa, é uma ideia ótima, mas na prática não funciona muito bem, porque assim, é um curso meio, o ensino deles, vou dizer assim, é um ensino meio nas coxas, vai. Eles te jogam muito material, eles te dão muito material, mas se você não tiver tempo, não tiver focado, não tiver com vontade, não tiver realmente interessado e puder estudar sozinho por conta, você acaba não dando conta. Você fica meio perdido, você fica meio... É difícil. Entendi. É uma coisa difícil. Você tem que ter muito tempo livre. E a gente não tinha muito aqui. Agora que as coisas estão se acalmando, que talvez eu acredito que ano que vem eu consiga começar lá por fevereiro, voltar do finalzinho do ano e já retomar, né? Voltar de onde eu parei, o curso de sueco. Que é uma coisa que eu gostaria, uma coisa muito interessante. O mercado escandinavo em geral, ele tem tá tendo muita oportunidade de crescimento, tá tendo muita oportunidade de trabalho aqui. Que interessante isso. Só que inglês é essencial, mas também para você trabalhar, por exemplo, em muitas empresas locais, eles exigem a língua local. Você precisa dar suporte para o cliente final também, né? Ou para o cliente, para as áreas da empresa, né? Não por isso. Não por isso. Às vezes é alguma particularidade, às vezes é alguma besteirinha. Por exemplo, para outros cargos isso é bem possível, lógico, porque às vezes você vai lidar com clientes do seu cliente, alguma situação dessa, aí sim, aí você vai precisar, porque aí em uma reunião até para você se integrar melhor, poder, por exemplo, a pessoa da área de vendas, com certeza. Perfeito. Mas no meu caso não, como especialista técnico é mais, não é tão restrito, eles não restringem tanto. Mais o inglês mesmo seria o essencial. Tem muita gente que vem para cá e pergunta, a gente participa bastante de grupo no Facebook, essas coisas, né? E tem muita gente que vem para cá sem saber, sem ter nem inglês fluente, cara. Nossa. E é uma situação, eu não vou dizer impossível, tá? Mas você sair na rua, por exemplo, você fala assim pra mim, tá, mas você não sabe sueco? Cara, com uma semana escutando televisão e saindo na rua, você já vai aprendendo algumas coisinhas. Você já vai vendo palavras, você já vai vendo, olha, o acento, como é que é o acento agudo deles. O acento agudo deles, por exemplo, é o trema. E acento circunflexo eles não têm. Então, assim, é muita coisa do português que a gente não tem aqui. Por exemplo, C cedilha, eles não têm no alfabeto deles.
As origens são E bem diferentes, né, do idioma. é, é totalmente diferente, mas parece muito com uma mistura de inglês com alemão. Interessante. Falando brevemente assim, parece muito o inglês com o alemão. Então, por isso que eu falo para todo mundo que quer vir para a Escandinávia, em geral, as línguas são muito parecidas, tá? Elas têm muitas palavras em comum, muitas coisas em comum. Eu acho que a única que se destaca um pouco mais, que é diferente de tudo e que eu não sei a origem ainda, porque eu não estudei, não tive interesse em estudar, é o finlandês. O finlandês é uma coisa meio distante de tudo, assim, é mais próximo mesmo do Oriente, daquela parte das línguas da Polônia, esse tipo de coisa, assim, do Oriente mesmo. Mais próximo da Rússia do que da Europa em si. Muito legal. E assim, Alexandre, pelo menos o mito na minha cabeça é que imigrar para a Escandinávia é muito complexo do ponto de vista de restrição de imigrantes. Como que foi para ti? Assim, eu acredito que você tenha ido já com o emprego, então a empresa deve ter ajudado nesse processo de imigração. Mas como que foi o processo de imigração para ti e para tua esposa? Então, para vir para cá, o pessoal até brinca no grupo. Às vezes o cara quer vir como turista e ficar aqui, como muita gente fazia, por exemplo, nos Estados Unidos, há 10 anos Uhum. atrás. Não tem como, né? Por mais que você venha, que você fique, vou dizer aqui, ilegal, seria entre aspas, Uhum. ou for literalmente, porque se passar dos 3 meses, pela lei, você tá ilegal na Europa. Você você fica sem nada. Primeiro, porque você não vai ter você não vai ser registrado no governo, você não vai ter um CPF sueco, tá? Perfeito. Uma vez que você não tem um CPF aqui, você não tem acesso a nada, você não tem acesso ao sistema de saúde, você não tem acesso a... Você não consegue fazer matrícula numa academia, por exemplo. Você não Uhum. consegue... Você não consegue abrir conta em banco, você não consegue nada, 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 nada. Então, em dinheiro, esse também é um outro detalhe, porque a Escandinávia, uma história engraçada, a Escandinávia está se planejando para abolir o uso de dinheiro em espécie. Uau. Então, a Suécia tem plano para até 2025 abolir totalmente dinheiro em espécie. E aqui é muito engraçado, porque eu cheguei aqui com cartão pré-pago e com cartão de crédito do Brasil, e todo mundo fala assim, o cara vai pro exterior, o cara tá feito, o cara arrumou um emprego lá, vai ganhar milhões, não sei o que, não sei o que. Não, primeira coisa, a Escandinávia não é uma terra para você ganhar dinheiro, tá? Taxa de imposto é muito alta, né? É, exatamente. Ninguém que vem para cá fica milionário. Não trabalhando para os outros. Talvez, se o cara abrir uma consultoria aqui, for bem sucedido, aí é outra história, Uhum. tá? Mas não para trabalhar para os outros. Se você veio como imigrante para cá, você não vai ganhar rios de dinheiro, né? Você vai ganhar um salário bacana, você vai ter muita oportunidade bacana, porque se você se dedicar, isso é uma outra coisa muito interessante. A Suécia tem um ensino deles é muito, eu faço o básico para passar. Os alunos têm essa mentalidade. Eu não, Uau. ninguém quer se esforçar mais do que ninguém, ninguém quer se destacar mais do que ninguém. É a cabeça deles aqui, é a norma, vou dizer aqui, Uhum. vigente, porque pensa assim comigo, eles são, entre aspas, realmente, tá? Eles são socialistas. Todo Uhum. mundo acha que Suécia é socialista. Então, eles ainda têm essa cabeça desse lado socialista deles, que sempre foi divulgado para o mundo inteiro, eles sempre a Escandinávia inteira, né? Eles sempre divulgam como o país dos países da equalidade, dos benefícios, da qualidade de vida, tudo. Então, para todo mundo, eles são socialistas, certo? Se Uhum. você é um cara que está estudando, um menino de 10, 12 anos, 14 anos, sei lá, e a professora de matemática vê e fala assim, cara, você tem uma facilidade muito grande com matemática. O que que
no Brasil, você fala isso para sua mãe e para seu pai, o que é a primeira coisa que eles vão falar para você? Cara, então estuda, né? Aproveita, mete as caras, pega tudo quanto é livro, fica fera nisso aí, né? Não, aqui não. Aqui eles falam assim, eu vou fazer menos esforço para tirar 7 ou para tirar a média, que aqui acho que é letra, é ABCDE. ABC, né? Né? E com esse tempo que eu vou ficar livre, eu posso brincar mais, eu posso me divertir mais, eu posso sair mais com os meus amigos, entendeu? Então essa é a disparidade. E os brasileiros acho que se dão muito bem aqui por causa disso. Isso é um outro ponto muito interessante. Vem com mais sangue nos olhos, né? Como o imigrante em geral, né? A gente sempre tem essa... Cara, eu preciso me matar de trabalhar para mostrar meu valor, para os caras verem que eu tô me dedicando aqui, me esforçando aqui, para que eu tenha uma oportunidade aqui. Porque uma coisa é você vir como imigrante temporário, que eles te dão um contrato de no máximo 1 ano, 2 anos. E outra coisa é quando você consegue realmente, por exemplo, um PR aqui, Permanent Residence aqui, uma coisa mais definitiva, né? Que é muito difícil você conseguir isso, né? Eu no meu caso, eu já vim como cidadão europeu, tá? Então, legal. A minha situação era para ter sido um pouco diferente, mas eu até vou comentar aqui, quando eu estava terminando a entrevista, quase para assinar o contrato, o cara me pediu o número do passaporte para botar no formulário deles, e aí eu fui ver meu passaporte estava vencido, cara. Putz. E a gente que tá no Brasil, a gente sabe o quanto que é difícil conseguir renovar um passaporte estrangeiro no Brasil. Eu acho que deve ser geral. Talvez não para americano, mas para europeu em geral é muito difícil, cara. O consulado é uma máfia, é uma lenga-lenga, Cara, é muita gente às vezes também. Eu não vou culpar os caras, não vou falar que esses caras estão 100% mal intencionados, porque às vezes pode não ser isso. Porque é muita gente também. Uma coisa muito engraçada também. Sabe quantos habitantes tem a Suécia inteira? Menos do que São Paulo. A Suécia inteira tem 10 milhões de habitantes, cara. Nossa, é pouca gente, né? Se for comparar com a nossa realidade aqui no Brasil, é pouca gente mesmo. Então, é muito diferente. É um choque, assim. Você fala, cara, eu tô numa capital, mas isso aqui parece a cidade que eu morava lá com a minha esposa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque tem mais ou menos a mesma população. Então é muito engraçado. Você tem tudo aqui, você tem coisa que funciona muito bem, transporte público, serviço de saúde e tudo, como se fosse o top, porque você tá na capital. Mas, ao mesmo tempo, você tá no interior, né? Quem vem de São Paulo pra cá se sente no céu, porque, cara, você pode sair aqui 10 horas da noite, você pode sair 2 horas da tarde, você pode sair 4 horas da tarde. Não tem nada assim de congestionamento, nada perto do que a gente passava em São Paulo, que você ficava 4 horas para andar, sei lá, 5, 10 quilômetros. Mas as pessoas devem curtir muito o verão, né? Justamente pelo inverno ser tão pesado. Eles adoram, eles se transformam no verão, cara. É uma coisa... Normal. É inacreditável. A fisionomia deles muda, eles riem pra você na rua. Mesmo quem não te conhece, mexe com o cachorro, com seu cachorro, dá risada, pergunta qual é o nome, eles conversam mais. No inverno fica todo mundo com cara fechada, todo mundo bravo, com a cabeça baixa, com gorro, pra não escapar da neve, assim, indo pro mercado, assim. Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos, desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês, até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades.
Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English, seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora vamos retornar à entrevista de hoje. O inverno do hemisfério norte é complexo. E aí na Escandinávia realmente deve ser muito, muito, muito complicado mesmo. Mas só voltando um pouquinho, como é que você fez para renovar o passaporte? Foi muito complicado? Acabou atrasando o teu processo? Então, eu viajei tanto que eu fui para o outro lado. Não tem problema. Então, o lance do passaporte foi o seguinte, eu conversei com o cara, porque realmente eu não sabia que meu passaporte estava vencido. E o cara da consultoria falou assim, cara, tava tudo fechado, não sei o que, que o cliente já tinha aceitado, gostado do seu perfil, não sei o que. Agora eu vou ter que ver como é que a gente vai fazer. Aí ele falou, mas seu passaporte brasileiro tá em dia, tá tudo certo. Eu falei, não, esse tá, pô, esse não tem nem como deixar atrasar, porque eu uso, vira e mexe eu uso. Uhum. E aí ele falou, então tá, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou ver se a gente consegue arrumar teu contrato aqui pro passaporte brasileiro. E aí, depois quando você vier pra cá, quando você chegar aqui, você faz outro aqui. Porque a dificuldade que eu tinha era que eu não conseguia nem agenda no consulado de São Paulo para ser atendido, para pedir a renovação do passaporte. Quanto mais fazer, quanto mais saber quanto tempo ia demorar para terminar isso, né? Uhum. Eu sei que foi engraçado, porque quando eu cheguei aqui, um dia antes, ou 2 dias antes, isso eu tava fazendo há 2, 3 meses antes, né? De eu vir para cá. Eu recebi uma mensagem do consulado de São Paulo dizendo que o meu agendamento estava marcado poderia ser marcado para o dia não sei o que. Aí eu falei assim, cara, agora desculpa, agora eu já vim com o brasileiro. E aí muda muita coisa, tá? Em termos legais, lógico, muda muito. Você passa por uma série de coisas que, se você tiver um passaporte europeu, por exemplo, você não é sujeito a isso. Uhum. Acho que já citei um exemplo, os contratos eram anuais, no máximo anuais, eles não faziam contrato com mais de um ano. Mesmo eu implorando, eu falando que eu ia ficar aqui, que eu gostava, que eu me dedicava e tudo, eles não faziam mais que um ano. E depois disso, teve um outro problema que era assim, aqui na Suécia tem uma lei que fala que se você ficar mais de 2 anos, se você concluir 2 anos no mesmo empregador, você automaticamente, você não pode ser, como é que eu vou falar? Por contrato, você não pode permanecer obrigatoriamente fixo aquele contratante. Okay. Você tem direito a mudar. Então, o que acontece? Muitas vezes os caras chegam aqui, aí com 2 anos eles terminam esse prazo, eles caem fora do contratante, porque às vezes o contratante não tá te cobrando muito, às vezes o contratante tá, sei lá, atrasando seu salário, alguma coisa assim. Uhum. Então é uma chance que você tem, né? E os caras não deixam concluir esses 2 anos, eles não deixavam concluir. Então chegou no final dos 2 anos, o que eles falaram para mim? Você quer fazer um novo contrato com a gente? Quer continuar trabalhando com a gente? Eu sempre tentando arrumar as coisas por fora, né? Eu já tinha arrumado meu passaporte italiano e tal. E o que me facilitou bastante para isso também, né? Uhum. E aqui foi tudo muito rápido no consulado, cara. Eu cheguei, fui no consulado, não tive que marcar agenda, cheguei no consulado pessoalmente. Aqui tem fila, tinha 3 pessoas na minha frente. E em questão de 1 hora eu fiz tudo que eu precisava fazer lá, saí de lá. O cara falou pra mim assim, deve demorar mais ou menos 1 semana pra ficar pronto. Agora tá demorando um pouco mais e tal.
Porque é tudo muito pequeno também, né? Isso. Então, tudo é mais fácil. E aí a gente... eu falei, tá, mas como é que eu vou ficar sabendo? Tem um site, alguma coisa para acompanhar? Ele falou, não, você vai receber mensagem. Eu não lembro se era SMS ou acho que era e-mail que ele falou para mim. Ok. Você aguarda, a gente manda e-mail, não sei o que e tal. Eu falei assim, puta, dá para confiar muito, né? Não sei. Tá bom, vai. Estamos na Europa, supõe-se que as coisas funcionam. É sempre o que eu falo. Às vezes não funciona, tá? Não, A gente, normal. a gente tem a falsa ideia que tudo aqui é perfeito. Não, não é. Não é. Muita coisa aqui é totalmente diferente. Atendimento ao cliente, cara, é uma coisa engraçadíssima. Por exemplo, minha esposa sempre fala, quando a gente tem algum probleminha, às vezes você vai ligar para a operadora de internet da sua casa para perguntar, tirar dúvida. Não, horário de funcionamento. Você liga, aí aparece assim, horário de funcionamento das 9 às 4h30 de segunda a sexta-feira. Obrigado. Aí, cara, mas peraí, não tem ninguém final de semana, não tem ninguém 24 horas. Não tem. Não tem. Outra coisa muito engraçada é que farmácia, aqui não tem nada 24 horas, cara. Tem assim, tem posto de gasolina, conveniência e tal. Mas farmácia não tem. Farmácia fecha às 7 horas da noite, fecha a farmácia, só abre no outro dia. Se for final de semana, eles abrem no horário super reduzido. Comércio também, por causa do frio, né? Então é uma Verdade. coisa muito... É peculiar, tudo é muito peculiar. É uma coisa... Mas chegou o passaporte em 1 semana, 2 semanas? Então, graças a Deus, chegou tudo certinho. Foi assim, E foi aí te lindo, deu cara. liberdade para procurar outra coisa. Aí foi um daqueles dias que eu falei assim pra minha esposa, ó, hoje nós vamos tomar champanhe, porque chegou o passaporte. Aí nós abrimos uma garrafinha de champanhe aqui e tomamos. Bebida é outra coisa engraçada. Não são todos os países da Escandinávia que tem isso, mas a Suécia, ela só vende bebida de mais de 3,5%, eu acho. Tem um percentual limite em lojas do governo. Interessante. Então, o governo fala que isso era principalmente para controlar o consumo, porque o consumo antigamente era liberado e o índice de suicídio e morte por alcoolismo aqui, e desenvolvimento até de doenças, esse tipo de coisa, cresceu muito, cresceu assustadoramente. País com inverno pesado tem muito essa relação, né? A gente tem que lembrar disso. Então, o pessoal fala que é por causa do frio, mas assim, nós fomos para Dinamarca, cara. Eu fui conhecer Dinamarca. Lá você compra o uísque em loja de conveniência, cara. É uma coisa. A gente achou absurdo aquilo. Você vai na loja de conveniência, tem uma garrafinha, sabe aquelas garrafinhas de hotel, assim? Tem uma garrafinha com um copinho em cima, às vezes, assim, pra você tomar. Falei, cara, mas como assim? E ninguém se mata, ninguém. Ou eles não se preocupam tanto, não sei. Cada país com a sua particularidade, né? Mas aqui. E como é que é o custo de vida aí, Alexandre? Tipo, apartamento, aluguel, carro, comparado ao salário que se ganha, é alto, é baixo? Então, isso é uma coisa que a gente sofreu. Eu sofri muito no começo, porque a gente não tem essa base, a gente não tem essa... Por mais que você procure na internet, por exemplo, cara, é muito difícil você achar as coisas assim... Eu até encontrei alguns materiais que pessoas me mandaram como se fosse um guia de custo de vida. Então ele te fala assim, quanto custa um pão de forma, quanto custa um litro de leite, quanto custa algumas coisas, quanto custa um apartamento médio. Mas são informações, cara, que se você for ver, se você for botar na ponta do lápis, elas nunca estão atualizadas, né, com a realidade. Então às vezes é muito difícil. E o aluguel é uma coisa aqui que realmente mata o caboclo, cara. Se o cara não tiver bem preparado, se o cara não tiver um salário melhorzinho, se o cara não tiver negociado, se o cara tiver aceitado qualquer proposta,
ele vai sofrer bastante, tá? Sofrer bastante assim, em que sentido? Ele não vai conseguir morar 40 minutos, 1 hora do serviço nunca, tá? Ele vai ter que morar longe da cidade grande, mas todo lugar aqui tem acesso a transporte público de uma forma inacreditável, tá? Tipo, ponto de ônibus, você vai no ponto de ônibus, tem uma plaquinha com o número da linha e os horários da linha. Cara, você pode ter certeza que naquele horário o ônibus vai estar ali. E atrasa. Às vezes atrasa 1 minuto, 2 minutos, mais do que isso não. O metrô aqui tem uma história muito engraçada. O metrô, se você pegar o metrô aqui e você por algum motivo, porque às vezes o metrô tem algumas paralisações, falha de linha, esse tipo de coisa, acontece às vezes. E se você por algum motivo perdeu um compromisso, você tiver algum percalço na sua vida, que você puder comprovar para a empresa de metrô que você teve prejuízo, algum tipo de prejuízo, você liga para eles, você fala o número do seu bilhete, se você tiver comprado um bilhete avulso, se você tiver um cartão, você passa o número do cartão. Eles te reembolsam o valor da passagem e ainda é capaz de você conseguir algum benefício do governo pelo prejuízo que você teve. Porque eles levam muito a sério, é uma coisa muito... O custo do transporte público é baixo ou é alto? Não, também é alto. Um bilhete de metrô aqui que vale por 1h15, se não me engano, em Estocolmo e na região, né? Ele tá custando hoje 3,60 €. 3,60 €. Então, assim, não é barato, mas é uma coisa que você sabe que funciona, que vai estar ali. Também não é 24 horas, tá? Mas é muito bom, muito bom. Te dá uma tranquilidade, né, cara? Tipo, eu imagino ter que dirigir na neve, quem não tá acostumado com isso, o uso do transporte público acaba facilitando bastante, né? E também tem outras coisas, né? O custo de você manter um carro na Europa é uma coisa meio insana, né? Eles fazem de tudo para que você não tenha carro. Por quê? Se você tiver carro, aqui você tem que pagar seguro obrigatório, você tem que pagar taxa de inspeção anual, que era como se fosse no Brasil, tinha uma época um selinho que você grudava no para-brisa do carro, de inspeção. Alguns estados acho que ainda tem isso aí. E aqui tem... E você tem que pagar, por exemplo, estacionamento na rua. Muitos lugares são cobrados. Aliás, raríssimos lugares não são cobrados. Vou mudar a frase. Garagem de prédio. Às vezes você mora num prédio, por exemplo, que não tem garagem. Por contraponto, você usufrui muito do que você paga de imposto. Faz todo sentido. Aqui, por exemplo, eu não tenho que pagar mais nada. Eu não vou dizer nada porque a gente paga coisinhas, taxinhas mínimas de consulta médica, de exame médico, às vezes. Se você for para um hospital, você paga a taxinha mínima, cara. É uma coisa absurda. É tipo 40 €, às vezes, que você paga. 40 € por uma consulta. E essa consulta, se o médico pode pedir exame, o médico pode pedir tudo, vai sair tudo por 40 €. Assim. E Alexandre, assim, até pra gente fechar, essa qualidade de vida que vocês têm hoje, vocês se enxergam continuando morando na Escandinávia, seja na Suécia ou outro país, por muitos anos, ou você vê como algo temporário? Eu não vejo problema em continuar aqui. Eu acho que aqui é muito legal, aqui é diferente do continente europeu, por exemplo. A gente está no primeiro mundo, mas a gente está num lugar muito mais tranquilo. Mas a minha esposa ainda, de vez em quando, ela ainda fala. Agora ela não fala tanto porque eu já estou mais estável aqui, né?
Mas antigamente ela falava muito. Ela falava assim: ai, amor, arruma o próximo lugar que você arruma um lugar mais quentinho, não precisa ser um lugar tão frio. Porque a gente sente, né? Você fica 6 meses, praticamente 6 meses sem fazer nada. A gente não fala sem fazer nada, porque se você quiser sair, você tem que botar a roupa apropriada e você sai. Mas é complicado, dias Mas curtos, noites longas. A gente não se habitua, é uma coisa diferente, é uma coisa... A gente não se sente muito... Você não se sente animado, assim, de falar assim, cara, eu vou levantar, hoje vou fazer uma corrida de 5 quilômetros na neve, tá menos 15 lá fora. Cara, desculpa, você é louco. É isso aí. Tá menos 15, você olha, tá tudo branco lá fora. Sem falar no perigo de você tomar um tombo, você escorregar em alguma coisa, tropicar em alguma coisa que você não tá vendo por causa da neve. É muito engraçado, é muito engraçado. Mas vocês estão felizes, esse é o importante. Mas sim, tem valido cada minuto. Eu acho que, acima de qualquer coisa, se você tem uma oportunidade, um recado que eu queria deixar para todo mundo que está ouvindo, é assim, se você tem uma oportunidade alguma vez na sua vida de ir para o exterior, de conhecer outras culturas, conhecer outras religiões, conviver com outras pessoas, ter experiência de vida, é uma coisa, não perca, é uma coisa imperdível, só que para isso, o mínimo que você tem que ter é um inglês bacana, um inglês bem em dia, porque senão provavelmente você não vai conseguir. Muito provavelmente você não consegue. Essa é a lição que fica, Que a gente sempre fala com as pessoas com quem a gente está entrevistando aqui, eu acho que é a máxima mesmo. O inglês é muito importante. Então, para quem está ouvindo, tome isso como o primeiro ponto antes de tomar uma decisão, né? Antes de tomar uma decisão, trabalhar fora. Alexandre, só que a gente pode te agradecer pelo teu tempo e por compartilhar a tua história. Realmente, eu não sei se a gente vai conseguir outras pessoas da Escandinávia aqui, então foi uma história bem legal, detalhes bem legais da cultura local e toda a sorte do mundo aí para ti. E a gente vai colocar o teu link o link do teu perfil do LinkedIn no post do episódio para quem quiser fazer uma pergunta para ti, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí. O Alexandre é o cara que domina aí a questão da vida na Suécia. Quem dera. Legal. Achei muito legal. A gente passou por poucas e boas aqui e é muito legal a gente poder contar, né, para as pessoas e ajudar, quem sabe, né, desmistificar. Às vezes o brasileiro tem muito receio, tem muito... mas aqui é tão tranquilo, não sei o quê. Cara, não sinta medo, não fique na sua caixinha de conforto o resto da sua vida, porque senão sua vida vai passar, você não vai ter feito nada. Vai, agarra, abraça, mata o leão e corre para pegar outro. Porque tem que ser assim. A vida não tem graça se você ficar parado, se você ficar na rotina. Eu acho que só tem a engrandecer. É uma experiência incrível. Concordo 100%. Pessoal, ótima semana para todo mundo que está vindo. Alexandre, obrigado, grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado a vocês por tudo aí. Grande abraço, sucesso. Tchau. Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.